Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo domingo a todos. O assunto, claro, é o uso político que o ex-presidente, semipresidiário Luiz Inácio Lula da Silva fez da morte da própria mulher, Marisa Letícia. Fez o caixão de palanque, usou o velório para fazer discurso político, fez uma live, um discurso com transmissão ao vivo, ao lado, praticamente em cima do caixão da mulher. Ontem eu fiz um comentário rapidamente na minha fanpage, um comentário aí que circulou o Brasil todo, um comentário em texto. Hoje é domingo, dia em que eu havia reservado para ficar ao lado da minha família, mas é preciso deixar de lado tudo, né, um pouco para a gente discutir isso que Lula está fazendo. Muita gente está chocada com o que o Lula fez. O próprio Enio Mainardi fez um vídeo, né, dizendo que espera que Lula vá de uma vez por todas acompanhar Marisa Letícia, né, acendeu uma vela, até fez uma prece pelo ex-presidente Lula e disse que ficou chocado com o que aconteceu, né, o Brasil ficou chocado com o uso político, a desfaçatez do ex-presidente, mas eu não me assustei, não fiquei chocada. E Enio, né, adoro você, os seus posicionamentos, mas não quero que Lula faça companhia tão cedo a Marisa Letícia. Eu quero que Lula pague pelos crimes que cometeu em terra, aqui, em vida, que a justiça terrena seja aplicada primeiro ao ex-presidente Lula. Gente, um pouco antes do anúncio da morte de Marisa Letícia, né, quando os exames já estavam correndo, e eu havia dito para você, fui a primeira pessoa a dizer, você pode procurar isso em toda a internet, não tem nenhum veículo de comunicação que disse isso antes, né? Eu levei o material todo disponível a um grande especialista e ele me disse, é uma questão de horas, o fim de Marisa Letícia é certo, ela vai ter morte cerebral em poucas horas. Eu dei essa informação, 5, 6 horas depois as pessoas começaram a reverberar a informação e checar no hospital, enfim. E aí, nesse mesmo momento eu disse, condeno e que todos nós condenemos qualquer uso político em cima da morte de Marisa Letícia, né? Foi a primeira dama que mais envergonhou o nosso Brasil, né? E agora não se trata de falar do comportamento dela, mas nós sabemos quem foi Marisa Letícia, nós sabemos ao lado de quem ela esteve, né? Nós sabemos que durante todo esse tempo ela acompanhou Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe máximo do maior esquema de corrupção da história do planeta, né? E nós sabemos que se alguém não respeitou a nação brasileira, foi esse casal. Esse casal desrespeitou profundamente a nação brasileira. Pela atuação do governo Lula, milhões e milhões de pessoas morreram por falta de segurança, por falta de saúde. O dinheiro do Brasil foi roubado, foi escoado para manter um projeto criminoso de poder. Se alguém não respeitou o Brasil, foi esse casal. E a pessoa mais desrespeitosa, que tem mais disfarçatez na face da terra, é sem dúvida o ex-presidente Lula. Quando eu dizia que condenamos o uso político, eu não estava me referindo a quem critica o Lula. Eu estava me referindo a ele mesmo. Porque em nenhum momento eu duvidei de que ele fosse capaz de subir em cima do caixão da própria esposa e fazer discurso político, de culpar a Lava Jato pelo que aconteceu com Marisa Letícia, e foi o que ele fez. Enquanto seus micos de auditório gritavam Moro, bandido, durante um velório que foi um comício político, Lula foi capaz disso. Lula foi capaz disso. Será que Rosemary Noronha estava presente ao velório de Dona Marisa? Será que Rosemary Noronha estava por lá? Foi prestar as condolências ao ex-presidente Lula? Lula é capaz de qualquer coisa. E ele mostrou que é capaz de qualquer coisa. Ele profanou a própria viuvez e atribuiu a Lava Jato a morte da mulher. Marisa Letícia tem um aneurisma, tinha um aneurisma há 10 anos. Há 10 anos! E a pergunta é, por que essa mulher não passou por uma cirurgia? Que é o indicado nesse caso. Ela tinha uma bomba relógio dentro da cabeça. E a bomba relógio explodiu 10 anos depois. Por que Lula não se preocupou com a própria esposa? Por que a equipe médica não fez a cirurgia? Quando você troca uma taxa de mortalidade de 50% por 5%. Marisa Letícia escolheu ficar com essa bomba relógio? Não foi orientada? Ela foi por 8 anos primeira-dama do Brasil? Recursos havia, informação havia. Mas, 10 anos depois, o aneurisma se rompeu.
Maria Letícia se foi. E Lula usa disso para fazer discurso político. Não se assustem, não se assustem. Se ele quiser acionar na justiça a Lava Jato, culpando os investigadores e Sérgio Moro pela morte de Marisa Letícia. Ele é capaz de tudo. Quem profana a própria viuvez, quem profana a própria família, quem fez o que fez com o Brasil, é capaz de qualquer coisa. Esse é um dos momentos mais tristes da história. E um dos momentos mais tristes da história da tecnologia. Ver um velório virar comício e ser transmitido ao vivo em uma live. É isso. Pessoal, curta, espalhe, compartilhe e não caia nesse conto do vigário. Lula é incapaz de abrir a boca para dizer uma verdade. A psicopatia que cerca essa figura faz com que ele minta com uma voz de verdade que os menos avisados, os mais desavisados podem acreditar. Lula tem a psicopatia no sangue, no DNA, na mente. Ele é capaz de qualquer coisa. E a prova derradeira a gente teve durante o velório da própria esposa dele. É isso, pessoal. Um ótimo domingo a todos.